Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, voltamos aqui nessa segunda-feira com mais um vídeo sobre a temática esotérica, iniciática, maçônica, enfim. Se você acompanha o nosso canal, você está já a par de que nós estamos fazendo, na verdade, uma série em relação aos evangélicos e à maçonaria, em relação às religiões ou aos grupos religiosos mais fundamentalistas e à maçonaria. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que também é bastante evocado, é bastante levantado por esses grupos em relação à maçonaria. E esse tema é o juramento maçônico. Então, alguns grupos dizem que os maçons, pelo fato de fazerem um juramento, ou em alguns ritos esse juramento é chamado de compromisso, que no final das contas é a mesma coisa, eles dizem que a maçonaria estaria contradizendo ou contrariando um ensinamento bíblico. Bom, vamos nos situar aí em relação a de onde saem essas ideias, né? Se você pegar aí na sua casa a sua Bíblia, então abra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 33 a 37. É essa a passagem que precisamente causa todo esse alvoroço em relação ao juramento. Então, lá está escrito assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, aparentemente aqui no Evangelho, Jesus proíbe absolutamente os juramentos, uma leitura mais superficial em relação ao tema. Porém, e sempre há um porém, né, não é bem assim que os teólogos entendem essa passagem. E justamente para não levantarem a suspeita de que eu estaria inventando uma interpretação minha, eu recorri aqui ao Catecismo Oficial da Igreja Católica. Então, aqui, Catecismo da Igreja Católica, a edição é uma edição já mais antiga, é uma edição de 1993, mas é a edição do Catecismo Oficial, né, da Igreja Católica, traduzido para o português. É o texto típico latino da Livraria de Trícia Vaticana, né? Então, é um documento oficial da Igreja Católica, e neste documento, lá no ponto 2150, o parágrafo 2150, o artigo 2º, é o artigo 2º, né, da parte que trata sobre os 10 mandamentos, né, o artigo 2º, ele vai tratar sobre o 2º mandamento. E nesse ponto 2150 está dito o seguinte: o 2º mandamento proíbe o juramento falso. Fazer juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia da nossa própria veracidade. O juramento empenha o nome do Senhor. É ao Senhor teu Deus que temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Abster-se de jurar falsamente é um dever para com Deus. Como Criador e Senhor, Deus é a regra de toda a verdade.
A palavra humana está de acordo com Deus ou em oposição a ele, que é a própria verdade. Quando é verídico e legítimo, o juramento revela a palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca a Deus para ser testemunha de uma mentira. É perjuro aquele que, sob juramento, faz uma promessa que não tem intenção de manter ou que, depois de ter prometido algo sob juramento, não a cumpre. O perjúrio constitui uma grave falta de respeito para com o Senhor de toda a palavra. Comprometer-se por juramento a praticar uma obra má é contrário à santidade do nome divino. Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Mateus 5, 33, 34, 37. Jesus ensina que todo juramento implica uma referência a Deus e que a presença de Deus e de sua verdade deve ser honrada em toda a palavra. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mãos dadas com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada em cada uma das nossas afirmações. Seguindo São Paulo, a tradição da Igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando este é feito por uma causa grave e justa, por exemplo, perante um tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. A santidade do nome divino exige que não se recorra a ele para coisas fúteis, e não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de interpretá-lo como uma aprovação do poder que o exigisse injustamente. Quando o juramento é exigido por autoridades civis ilegítimas, pode-se recusá-lo. Deve ser recusado quando é pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da Igreja. Muito bem, então, claro, é um documento da Igreja Católica, né? Mas nos parece aqui que está bastante claro, né? No ponto 2154, seguindo São Paulo, a tradição da Igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando este é feito por uma causa grave e justa, por exemplo, perante um tribunal. E, para nós, maçons, o comprometimento para com os seus irmãos e para com os princípios da maçonaria, então veja bem, nós estamos falando de princípios, de ideias, né? É uma causa grave e justa. Ou seja, não se jura na maçonaria por nada que seja de fato contrário à consciência de ninguém, não é? Então, a tradição da Igreja, lendo aqui novamente, a tradição da Igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento quando este é feito por uma causa grave e justa. Então, aqui ele dá a referência, né, seguindo São Paulo. Deixa eu ver se eu acho essa referência. Bom, vai demorar muito para eu achar, porque são muitos documentos que são citados aqui no catecismo, mas se você tiver o catecismo da Igreja Católica Romana, você pode ir lá no artigo 2, em relação ao segundo mandamento, e ponto 2, o nome do Senhor pronunciado em vão, e os pontos que eu li aqui são do 2150 ao 2155. Ou seja, se você é católico e tem uma visão de que a maçonaria não é uma organização que conspira contra a Igreja, não é uma instituição que maquina contra os direitos da Igreja, então
você pode ficar bastante descansado, porque fazer algum juramento em relação a uma causa que seja justa, que seja verdadeira e que seja suficientemente séria para exigir um juramento, não está contra os ensinamentos do Evangelho, né? Agora é interessante nós pensarmos que é o seguinte: a palavra juramento, né, ela vem de iuramentum, né? Iuramentum quer dizer ius, justiça, are é usado para a formação de verbos, né? E o sufixo mento, né? Mentum, que é quer dizer um instrumento ou um resultado, né? Então, fazer o juramento é fazer uma promessa solene, fazer uma afirmação diante de alguém que aceita essa promessa. No caso, quem aceita o nosso juramento é a Assembleia dos maçons que estão ali reunidos, ok? Então não vou me estender mais em relação ao tema, né? Porque me parece que está bastante claro. É um documento avalizado por uma série de teólogos e, enfim, pesquisado em cima de uma série de questões aí doutrinais, e acho que fica bastante claro que nós não estamos fazendo nada contrário àquilo que está definido no Evangelho, ok? E mesmo porque nem todos os maçons são cristãos, né? Há muitos maçons não cristãos, e lá, por exemplo, na Torá, né, no chamado Pentateuco da Bíblia, há regras muito claras de que o juramento pode sim ser feito, desde que seja um juramento verdadeiro, um juramento sobre uma causa verdadeira e sobre uma causa digna, né? E outros livros sagrados dizem coisas semelhantes a essa, ok? Bom, se você gostou do vídeo, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos, nas suas redes sociais, e nos ajude dando o seu joinha, tocando aí no sininho para você receber as notificações do nosso canal. E também, se você quer se aprofundar no tema, eu vou deixar aqui os links dos meus livros que estão à disposição, nos e-books que estão à disposição lá no Hotmart, ok? Então, em breve nós nos vemos com mais um vídeo tratando desses temas de interesse. Um abraço!